Que uma análise de solo bem feita é o primeiro e mais importante passo para qualquer pessoa que pretende levar o seu sítio a sério, isso nós já sabemos. Mas e aí, você sabe fazer a coleta da forma correta? Vem comigo, fica até o final que eu vou te mostrar tintim por tintim. Qual é a nossa finalidade aqui? A nossa finalidade é recolher amostras dessa área toda de uma maneira que seja da forma mais uniforme possível para tirar dessa amostra que vai para o laboratório uma representatividade real da área que você quer mostrar, da área que você pretende fazer um plantio, transformar, renovar uma pastagem, fazer uma lavoura, seja o que for. É importante destacar, uma amostragem mal feita vai dar erros de representatividade e vai dar problema na recomendação futura. Esse primeiro passo é essencial. E como que eu escolho a área? Como que eu sei onde fazer? Bem, funciona da seguinte maneira: você precisa coletar amostras de áreas com a maior uniformidade possível. Então, uma pequena colina, uma área com uma pequena elevação aqui que a gente consegue verificar uma uniformidade nessa área, em tipo de vegetação, cor de solo, relevo, toda essa área pode ser feita em uma amostra e enviada para o laboratório. Quando muda? Quando eu tenho áreas distintas. Então, uma área de baixada não é interessante ser misturada, vamos dizer assim, com uma área de encosta. A mesma coisa lá no topo do morro, onde tem uma outra planície ou alguma coisa assim. Então, para essas áreas distintas, você teria que fazer esse processo aqui, um processo todo desse para cada área dessas. E aí enviar para o laboratório amostras separadas de solos que são diferentes, para poder ter de fato um resultado que vai representar aquela área e aí futuramente uma aplicação, seja do que for, seja adubação orgânica ou química, seja de calcário apenas, seja o que você for fazer naquela área, você vai ter de fato uma representatividade e vai saber, vai ter um mapa daquela área, da real situação que ela se encontra. Ok, e quais equipamentos eu preciso para poder fazer uma boa coleta? Existe um equipamento que é próprio para isso, mas não é recomendável para sítios pequenos, onde você vai fazer uma, duas amostragens ao ano ou às vezes a cada 2 anos. Então, esse equipamento se chama trado. Eu vou colocar aqui para você ter uma ideia de como ele funciona, né, de como ele é. Mas geralmente, os equipamentos mais utilizados são uma cavadeira, uma pá de corte, um enxadão, até uma colher de pedreiro. Todos esses podem fazer muito bem a função do que a gente vai fazer aqui agora. E como vocês podem ver, eu já fiz uma leve limpeza na área onde eu vou fazer o buraco. Essa limpeza tem que ser realmente muito leve, ela não pode ser profunda, porque eu quero tirar só a vegetação. Eu não quero aprofundar e perder solo na área onde eu vou mostrar. Esse solo precisa ir para o laboratório. Então, mãos à obra. Bom, então após feito o buraco, né? Opa, peraí. Antes desse próximo passo, se você ainda não deixou seu joinha aqui embaixo, vamos fazer um combinado. Dá o seu joinha da confiança. Eu tenho certeza que esse conteúdo que a gente está tratando aqui vai ser de suma importância para a sua vida no sítio, para a qualidade da sua vida no sítio, principalmente se você quer levar ele a sério e produzir com qualidade. Bom, então após feito o buraco, né? Aqui a gente está simulando análise de solo para uma pastagem, então a gente vai fazer de 20 centímetros. Você precisa selecionar uma faixa aqui de aproximadamente 2 dedos de terra. E aí o que você vai fazer é isso aqui, ó. Vai tirar uma fatia, como se fosse uma fatia de bolo, de toda essa área, de toda essa terra, né? Essa profundidade. E aí, como você consegue perceber aqui, saiu um terrão lindo, né? Todo uniformezinho, dos nossos 2 centímetros aí ou mais de espessura e 20 centímetros de altura. Então, posterior a isso, essa é a nossa primeira amostra simples que vai virar composta. A gente pega ela, coloca no fundo do balde e aqui a gente desterrou e vai reunir com as outras amostras simples que a gente vai fazer no dia. Importante depois tampar o buraco, principalmente se for uma área que tenha trânsito de animais, para evitar algum tipo de acidente. Então agora a gente chega em outro ponto importante. E qual é a profundidade que eu preciso coletar essa terra, né, essa amostra de solo, para poder ter um resultado fiel e verdadeiro? Isso vai depender da finalidade que você vai dar para essa área. Então, para lavouras
anuais, milho, feijão, soja, para pastagens, você vai fazer essa coleta a uma profundidade de 0 a 20 centímetros. Já para culturas perenes, um café, fruticultura, culturas maiores, que tem um enraizamento maior, usualmente se faz uma coleta de 0 a 20 e uma mais profunda, de 20 a 40 centímetros, para conhecer de fato o solo, minimamente onde essa raiz vai explorar. Tá bom, Bruno, mas e quantas amostras eu preciso fazer para tirar uma amostra para enviar para o laboratório? Esse ponto é essencial. Lembra que eu falei que a gente quer uma representatividade real de toda a faixa onde a gente vai amostrar? Então, pelo menos, e é pelo menos de verdade, de 15 a 20 amostras para uma área aí de, vamos dizer, uns 5 hectares, 10 hectares. E isso pode variar um pouco, por quê? Porque quanto maior a área, quanto menos amostras você faz, menos representativa é a sua amostra. Então, quanto mais você conseguir fazer, melhor. E para áreas pequenas, bem pequenas, uma horta, uma área bem enxuta, às vezes, que você pretende trabalhar, faça 10, faça 15, mesmo que seja um buraco bem próximo do outro, você não tem nada a perder com isso, você só tem a ganhar, porque vai ser um resultado muito expressivo da sua área, e a possibilidade de a gente ter um mapa fiel daquele terreno e poder trabalhar com ele de uma forma melhor é bem grande. E aí, outro ponto importante é como que eu faço a escolha do local onde retirar esse solo. Bom, a gente está aqui num local escolhido de propósito porque vocês veem, nós temos um formigueiro grande lá, um sinal de cupim aqui, um monte de esterco aqui mais próximo, e todos esses são exemplos de locais de onde não coletar. Então, aqui até ok, mas aqui, próximo do pé do cupim, ou lá próximo do pé do formigueiro, ou no local onde tem um monte de estrume se decompondo, não é recomendável fazer a coleta muito próxima desses locais, porque isso vai dar uma interferência muito grande para alguns itens, para alguns fatores que não são representativos da área, né? A área não é uma plantação de cupim ou de esterco. Então, alguns lugares a gente pode evitar, não precisa coletar próximo dessa área. E aí, eu vou fazer 15, mas eu vou fazer 15 em linha reta, eu saio aqui 1, 2, 3, 4, até chegar na 15, não é interessante também. Lembra que se a gente precisa de uma representatividade, essa representatividade precisa ser geográfica. Bom, lembra que se a gente precisa de uma representatividade, essa representatividade precisa ser geográfica. Então, geográfica em que sentido? Eu preciso ter alguma coisa de terra de toda a faixa do terreno que eu preciso amostrar. Então, geralmente a gente faz em zigue-zague. Eu entrei no terreno por aqui, eu tiro um ponto aqui, outro lá, e aí a gente vai subir para poder te dar uma ideia um pouco melhor de como isso é feito. Depois da coleta pronta, você vai pegar esse solo que foi coletado, vai secar à sombra, pode ser num plástico ou num jornal. Aqui é interessante, a gente pode destorroar para facilitar todo o processo. Pode fazer remoção de raízes. Olha, sempre vai vir alguma coisa, né? E aí, deixa secar. Interessante nessa questão da secagem observar a época que você faz a coleta dessa amostra. Se você coletar num dia que acabou de chover ou choveu no dia anterior, está muito úmido, isso vai atrasar o seu processo. Então, às vezes é interessante aguardar o solo dar uma secada e depois fazer isso aqui. Depois de pronto, é muito simples. Você vai pegar um saco plástico branco, pode ser qualquer saquinho normal de feira, vai colocar 300 a 500 gramas dessa terra que você misturou, secou, e aí você vai pegar uma porção dessa terra e vai enviar para o laboratório, ou das terras, se você tinha mais de uma área distinta, como a gente falou. No envio, isso é muito importante, anote sempre o seu nome, o nome do seu sítio, qual é a cultura que tinha na área e qual é a cultura que você vai implantar, ou se é a mesma. Mas anote a cultura,
Anote a profundidade que você fez essa coleta, então se foi de 0 a 20 ou de 20 a 40, e dê um nome para a área. Por quê? Porque se você estiver fazendo uma coleta de uma área única, tudo bem, é simples, é a minha amostra. Mas se você fez duas, por exemplo, uma de 0 a 20, uma de 20 a 40, ou de duas áreas distintas, quando esse resultado chegar, você precisa saber qual é qual. Então, geralmente, as pessoas dão os nomes mais variados, né? Área 1 e área 2, ou em cima da estrada, embaixo da estrada, isso fica a seu critério. O importante é fazer uma boa nomeação, uma boa caracterização de qual é a área ali, identificar direitinho e enviar para o laboratório. Agora, quanto a qual laboratório enviar, isso também é muito particular. Eu recomendo, para não te deixar sem nenhum tipo de informação, verificar nas universidades federais do entorno de onde você tem seu sítio ou de onde você mora. Muitas universidades federais que têm cursos de áreas de agrárias, né, principalmente agronomia e por aí vai, eles têm ótimos laboratórios de análise de solo. Então, são lugares confiáveis onde você pode enviar o seu solo para essa análise. Você pode também enviar para algum laboratório particular. Existem muitos laboratórios particulares. Eu não vou fazer nenhuma recomendação porque a gente não tem parceria com nenhum e não quero correr o risco de te indicar alguma coisa que pode ser que não seja tão bom. Então lembre-se, uma boa coleta de solo, uma boa análise é o primeiro passo mais importante que você vai dar se você de fato quer levar a sério o seu sítio e a sua área. Ela é fundamental. Se você não sabe depois como interpretar esses dados, a gente pode fazer esse serviço, é claro, entre em contato aqui embaixo e a gente combina sem problema, mas se você não sabe, procura uma Emater da sua região, se no seu estado não tem Emater, sempre vai haver alguma empresa que faz o trabalho de extensão rural, que é de levar esse conhecimento rural para o público, e peça para essa pessoa analisar para você e fazer a recomendação de calcário, de adubo, ver se tem alguma deficiência muito grave. Outro detalhe importante, na primeira análise, faça sempre uma análise completona, pacote completo. Faça inclusive uma análise física do solo, para você saber nesse solo quanto de areia, quanto de argila você tem nele. E por que isso é importante? Porque são as agarras que o seu solo tem, vamos dizer assim, né, uma forma para os nutrientes que você vai colocar nele. Então, se você tem um solo argiloso, por exemplo, ele é um solo que tem mais agarras. Você pode colocar uma adubação talvez mais forte de uma vez só, que ele vai conseguir segurar essa adubação ali no solo para as plantas, né? É um velcro novinho, daqueles que você coloca assim, encaixou, já não solta fácil, então o adubo vai ficar ali. Agora, o solo arenoso, por exemplo, é uma calça com o velcro velho, né? Então, você dá 2 passos e ela começa a cair de novo, o velcro não gruda mais tanto. E aí, o que acontece? Por que é importante saber disso? Porque uma terra arenosa, você não pode colocar todo o adubo de uma vez. Você vai perder muito desse adubo para a água e para o solo, ele vai embora. Então você tem que fazer em doses parceladas ao longo da cultura que você estiver plantando. Estamos entendidos? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal. O Manual do Neo Rural está aqui para você que quer ter uma vida no sítio, uma vida no campo mais tranquila, livre de frustrações bobas. A vida já tem outras, né? Se a gente puder evitar algumas, a gente está aqui para te ajudar a isso. Se inscreve no canal, deixa seu joinha e até o próximo vídeo.